Olá, graça e paz. Essa é a 97ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana terminaremos a primeira carta de Paulo aos Coríntios e iniciaremos a segunda carta. Então começamos no capítulo 7, da primeira carta, onde Paulo responde algumas perguntas que a igreja havia enviado a ele. Talvez uma carta, que veio, agora ele responde com outra carta. As primeiras perguntas são relacionadas ao relacionamento conjugal, a intimidade do casal, divórcio, casamento. Isso no capítulo 7. No capítulo 8 ele passa a falar sobre alimentos oferecidos aos ídolos. E aí no capítulo 9 ele parece que abre um parêntese aí para falar de um outro assunto. E ele então fala do direito dele como apóstolo de ser sustentado pelas igrejas, sustentado financeiramente, mas também da sua decisão de não ser pesado às igrejas, ou seja, de não pegar esse sustento e uma decisão que ele toma como apóstolo, né? E também fala do seu esforço para se adaptar a cada situação e não ser obstáculo aos ouvintes do Evangelho. Então, ele toma as atitudes, ele sempre pensa no sentido de que, será que isso vai fazer com que alguma pessoa se afaste do Evangelho? Então eu não vou tomar essa atitude, né? A ligação aí é que eles fazem o seguinte: quando eu não recebo nada das igrejas, eu estou preocupado com vocês, não tem nenhuma outra motivação, eu só quero que as pessoas que vão ouvir o Evangelho não pensem em alguma coisa que possa afastá-las do Evangelho. Então eu prefiro até nem receber para que isso não venha a ser motivo para afastar alguém. E aí no capítulo 10, eu disse que foi um parêntese, porque no capítulo 10 ele volta a falar sobre os alimentos oferecidos a ídolos, né? E aí ele dá um conselho muito prático, né? Ele fala: vocês podem comer o que vocês quiserem. Os sacrifícios eram feitos nos templos pagãos e a carne descia para os mercados para serem vendidos, né? Então, você vai no mercado, você come o que você quiser, não precisa ficar perguntando se foi oferecido a ídolo ou não, porque os ídolos nada são. E ele coloca dois limites nisso, nessa liberdade toda. O primeiro limite mas não participem das celebrações pagãs, porque há demônios por detrás da idolatria, né? Então, vocês não podem participar da mesa dos demônios depois para a igreja participar da mesa do Senhor. Esse é o primeiro limite. O segundo limite mas se alguém se escandalizar com isso, né, se alguém achar que isso é alguma coisa importante e que não podia acontecer, então você abre a mão de comer carne e para que aquela pessoa não tenha um obstáculo à fé. Então veja, ele acabou de falar que ele mesmo faz isso na sua vida, né, até mesmo o seu salário, ele abre mão nas igrejas para que não seja um obstáculo para que eles estão ouvindo, e agora ele está exigindo dos irmãos lá que façam a mesma coisa em relação ao alimento. Se alguém vai se escandalizar com isso, então não coma mais carne e pronto. No capítulo 11, ele fala sobre o costume das mulheres, né, de usar véu no culto, diz que isso é honroso. Fala também da Santa Ceia, que deve expressar unidade, e mostra que as divisões que havia naquela igreja estão provocando o castigo de Deus, especialmente porque eles, nas suas divisões e sentando à mesa, eles estão profanando com a sua hipocrisia ali a ceia do Senhor e o seu sentido, né? No capítulo 12, ele fala do Espírito Santo concedendo dons à igreja, que são dons diversos, né? E que essa diversidade serve para que a interdependência de um com o outro, né? Ninguém tem todos os dons, um precisa do outro. Então essa interdependência acaba trazendo mais unidade e edificação de uns para com os outros na igreja. Esse é o propósito de Deus ao manter os dons assim, né? Espalhe os dons conforme Ele quer. No capítulo 13, ele fala que os dons são inúteis se não forem exercidos com amor. E no capítulo 14, ele termina o assunto dos dons, mostrando que o dom de profecia é superior aos outros dons, porque ele edifica os ouvintes. Né? Os ouvintes que ouvem uma profecia entendem, e ao entender, eles são edificados. Outros dons podem não fazer assim, né? E ele também fala que os dons devem ser exercidos com ordem, né? Sem aquela bagunça toda. No capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição física de Jesus, parece que também é uma pergunta que a igreja havia enviado a ele, e mostra que essa ressurreição aconteceu literalmente e ela é essencial para a fé cristã e para a esperança cristã. Se Cristo não ressuscitou, a gente está crendo numa bobagem. E pior, a gente está esperando uma bobagem também, porque afinal de contas é a ressurreição dele que é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Por fim, a carta termina com orientações sobre a coleta para a Judéia. Ele foi incumbido de passar nas igrejas recolhendo uma oferta, e agora ele vai levá-lo para a Judéia, passando por Corinto também para pegar o que eles tiverem
ali separado. E algumas recomendações pessoais e bênção. A segunda carta aos Coríntios, nós vamos até o capítulo 3, começa com uma saudação e bênção, que é o padrão da época, algumas explicações que ele dá sobre a demora em visitá-los. Depois, no capítulo 2, ele dá algumas orientações sobre um caso de disciplina, né? Algum irmão lá que estava sob disciplina, e Paulo então fala, olha, então é mais fácil eu perdoar para que a gente não fique com tristezas na igreja, né? Capítulo 3, ele defende o seu ministério pelos frutos, inclusive os frutos ali em Corinto. Né? Diz, olha, não preciso de recomendação, vocês são fruto do meu ministério, portanto vocês são a minha própria defesa. Né? E mostra que a pregação da graça é que produziu esse fruto, não a pregação da lei. Né? Então, isso é importante também. Meus destaques, em primeiro lugar, vão para essa difícil questão, essa difícil distinção entre o que é cultural e o que é teológico, o que é só para aquela igreja e o que é para todas. Né? A gente vê que essas cartas às igrejas, aos romanos não tanto, mas essa aqui de Corinto e as outras também que vão vir pela frente, elas são muito particulares. Né? Eles perguntavam uma coisa e Paulo respondia. Então, o que que assunto é só para aquela igreja e qual é para todas as igrejas? Essa é a pergunta. E aí, aqui nesse trecho que nós lemos, nós temos um pouco a resposta a respeito disso, né? Porque nós lemos aí no capítulo 7, Paulo falando que a mulher não deve separar do marido, né? Não deve haver separação. E no capítulo 11 ele fala para ela não tirar o véu. Então, e aí? Né? As mulheres não podem tirar o véu ainda hoje? Ah, não, hoje elas podem tirar o véu. Ah, então elas podem separar também? Né? Não, separar elas não podem. Por que essa diferença? Né? Duas ordens com diferentes interpretações. Né? Bom, isso exige um estudo muito sério do texto, do seu contexto cultural original e do seu contexto bíblico. Né? Mas, para responder à pergunta, nós percebemos que quando Paulo fala a mulher não deve separar, né? Ou seja, o casal não deve separar, ele está repetindo uma ordem direta do próprio Senhor Jesus. Lá em Marcos 10, por exemplo, ele faz isso, né? Perguntam para ele se pode divorciar, se não pode, ele fala, a dureza do coração de vocês que inventou esse negócio aí, mas o plano original do Criador era um homem e uma mulher como uma só carne. Então não separem aquilo que Deus uniu. Ele está mencionando inclusive Gênesis, né? Ele está dizendo, a interpretação correta, o sentido de Gênesis é esse, não pode haver separação. Então, não há flexibilização. Se Deus criou as coisas assim e Jesus disse que é assim que elas têm que ser, não há nenhum contexto que flexibilize isso. Né? Essa é a vontade de Deus, que o homem não se separe da mulher. Já a questão do véu, o próprio Paulo fala a respeito de costumes. Né? Se você ler lá o capítulo 11, ele fala, é vergonhoso para a mulher, é honroso para a mulher, a natureza fala isso, os costumes são assim. Então ele já mostra um contexto diferente no qual ele está tratando de um costume da época, mas ele também mostra que esse costume da época é um reflexo da criação, porque afinal de contas o homem foi criado antes. Então, o fato da mulher usar um véu lá naquela cultura refletia uma verdade teológica. A verdade teológica não muda, o homem foi criado antes, o homem é a cabeça da mulher. E essa cultura, esse costume, refletia bem essa questão. Então, é um costume razoável, é um costume bom, e é válido que ele permaneça. A igreja não precisa desconstruir um costume que está refletindo a criação de Deus. Se fosse um costume contrário à criação de Deus, então a igreja teria que, de fato, combater esse costume. Né? Mas nesse caso, não. Então, é um costume, ele pode continuar ou pode se perder no meio do caminho, como foi o caso. Né? Algumas igrejas até tentam usar véu por aí, mas não faz o menor sentido na nossa cultura. Mas o ponto há costumes nossos que refletem bem a verdade teológica da criação. Né? O homem é a cabeça da mulher. E há alguns costumes nossos que não refletem. Então a igreja deve, esse costume que reflete bem, ele é um costume sadio, nós podemos continuar com ele. Ele não é um mandamento, mas é um costume sadio. Esse outro costume aqui da nossa cultura, ele perverte essa verdade, ele reflete mais a queda, ele reflete mais Gênesis 3 do que Gênesis 1 e 2. Então, é um costume que deve ser abandonado e condenado pela igreja. Então, é assim que a gente faz a diferenciação entre uma ordem que não tem validade e uma ordem que é permanente. Né? Espero que tenha
ajudado a entender. Um outro destaque aí vai para o exercício dos dons, né? Esse capítulo importante aí da carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre o exercício dos dons, que tem que ser para a edificação da igreja. E quando a gente vê o capítulo lá, Paulo está chamando de edificação da igreja uma melhor compreensão do evangelho, da palavra de Deus, da graça, do plano de Deus, da vontade de Deus, da lei de Deus e da nossa condição de pecado. Então, o que é edificar a igreja? É trazer melhor compreensão da igreja a respeito dessas verdades. Então, por isso é que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. O dom de línguas ninguém entende nada. Então, se juntar esse preceito com o de que tem que ser feito em ordem, só esses dois preceitos de Paulo aí já acabaria com 99,9% das manifestações espirituais, né, que se dizem espirituais, em certas igrejas hoje em dia. Só observar essas duas coisas aí. Não precisava nem dizer se existe dom ou se não existe. Né? Só de observar isso aí, a gente já teria uma certa limpa aí de muitos desses manifestações aí que se dizem espirituais. A segunda carta, que nós começamos a ler essa semana, deve ter sido mandada logo depois da primeira, e até podemos sentir alguma continuidade dos temas, como a questão da desconfiança da igreja com Paulo. Né? Havia lá alguns líderes locais influenciando os membros, e algumas pessoas estavam com o pé atrás para o apóstolo Paulo na primeira carta, e na segunda carta a gente percebe que isso continua. Então, ele se justificando lá e tal, a gente percebe que o clima ainda é o mesmo. Né? Então, logo depois, essa carta foi mandada. E uma última coisa, nós também sentimos o quanto Paulo se envolvia pessoalmente com os irmãos nessa carta. Na carta aos Romanos a gente viu isso por causa da quantidade de pessoas que ele menciona por nome, né? Manda lembrança para fulano, para ciclano e tal. Agora a gente vê isso no capítulo 2, por exemplo, aqui da segunda carta, quando ele fala assim, eu vos escrevi com muitas lágrimas. Né? Olha só, ele está ali com o coração na mão por escrever aquelas coisas, né? Quando ele dá uma bronca nos irmãos, ou quando ele fica sabendo que os irmãos estão se afastando dele. E também a sua apreensão com a demora de Tito, né? Então, ele tem ali a sua preocupação muito pessoal com os membros da igreja e com os membros da sua equipe. Né? Um pastorzão que a gente vê um coração, né, aparecendo por detrás aí da teologia das cartas. É isso. Chegamos às cartas, a primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Semana que vem terminamos a segunda e vamos avançando até o final do ano, até o final do Novo Testamento. Boas leituras e até a próxima.